Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa mini aula virtual e o tema desta semana será desvitimização para mulheres que sofreram danos à sua saúde em razão de uma violência doméstica e familiar. E eu gostaria de começar mencionando um caso que aconteceu em São Paulo. Em 2014, uma jovem se reencontrou na internet com um ex-namorado da adolescência. Começaram a namorar à distância, decidiram noivar, casar, quando então ela foi encontrar pessoalmente esse namorado à distância. E aí ela decidiu romper o relacionamento. Desde esse rompimento, a vida dessa moça se tornou um inferno. Ele começou a ameaçar, perseguir virtualmente, dizer que ou ela voltava ao relacionamento ou aquelas fotos que ela havia mandado para ele com cenas do corpo seriam divulgadas. Ela fez um boletim de ocorrência, obteve medidas de proteção, medidas de urgência, e mesmo assim, esse homem divulgou as fotos. Quando questionado se era ele o autor das postagens, ele respondeu: "Quem postou essas fotos fui eu. Essa cidadã é maior de idade, eu e ela somos maiores de idade, e na rede social pode postar o que quiser. Não, meu senhor, não pode." Esse senhor foi responsabilizado, foi processado criminalmente por haver descumprido as medidas protetivas e também pelo dano à saúde que ele causou à sua ex-noiva. O Ministério Público consignou um pedido de reparação de dano moral no valor de R$50 mil. Essa sentença já foi julgada procedente com a condenação do réu e com a imposição de danos morais. Para essa aula, eu contei com a colaboração muito especial de promotoras e promotores, colegas da nossa instituição, de vários estados. Eu gostaria, então, de agradecer Silvia Chaquian, aqui de São Paulo, Ellen Sanches, de Santa Catarina, o Tiago Pierobon, de Brasília, e o Francisco Jesus, do Piauí. Os processos a que eu vou me referir hoje foram todos enviados por eles. São todos casos reais, com a preservação dos dados das vítimas e dos autores. Vamos falar um pouco, então, sobre vitimização e desvitimização. O que é vitimização? A vitimização consiste no sofrimento, nas dores, nas perdas causadas para a vítima em razão da prática de uma infração penal. Essa vitimização pode ser primária, é aquela causada pelo próprio agente, pela própria infração penal, ou secundária. E a secundária diz respeito às pessoas que atenderam ou que convivem com a vítima ou mencionam o fato. Essa vitimização secundária compreende o atendimento ruim por parte de autoridades públicas que questionam essa mulher quanto à roupa, quanto à bebida, porque ela demorou para denunciar. Isso é uma revitimização. Também pode acontecer no âmbito da família, quando dizem essa mulher é fraca, ela não tem coragem, comigo isso não aconteceria nunca. Ou até mesmo na imprensa, quando se questiona, por exemplo, a honra e a palavra de uma mulher. Essa revitimização ou vitimização secundária, por vezes, traz tanto quanto ou mais sofrimento para a vítima do que a própria infração penal. E no âmbito do processo, o que pode ser feito? O processo pode servir tanto como instrumento para restabelecer a situação daquela mulher, o que a gente chama de desvitimização, voltar à situação anterior, como pode servir como instrumento de vitimização, caso aquela mulher tenha a sua honra questionada, a sua conduta questionada, não seja bem atendida. Isso, na verdade, não tem relação direta com o resultado do processo, mas com a forma como a mulher é tratada. Mas sim, o processo, dentre muitos outros instrumentos, é um instrumento eficaz para a desvitimização. O dano à saúde configura crime. Normalmente, quando nós falamos de lesão corporal, se associa a ideia de lesão corporal, aquela imagem da lesão corporal, ao olho roxo, a marca física. Mas o crime de lesão corporal vai muito além. Há crime de lesão corporal tanto pela ofensa física, aquela visível, como pelo dano à saúde fisiológica ou psíquica da mulher.
Esse crime, na hipótese de uma parceira, ele está previsto no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, e tem pena de 3 meses a 3 anos. O crime pode ter a sua pena aumentada caso a vítima tenha consequências mais graves para a sua saúde. Por exemplo, a lesão corporal grave. Se a mulher fica afastada das suas ocupações habituais por mais de 30 dias. O que são ocupações habituais? São aquelas ocupações do dia a dia da mulher, não só o trabalho, mas o trabalho, o cuidado com os filhos, o autocuidado. Então, se a mulher não consegue retomar a sua vida em 30 dias, ainda que eventualmente tenha que retornar ao trabalho, porque ela manteve sigilo a respeito da violência, porque ela tem medo de perder o emprego, mas ela trabalha com dor, ela trabalha com depressão, ela não consegue mais exercer as suas atividades, aí eu tenho uma lesão corporal grave. A lesão corporal pode ser também gravíssima, e a pena é mais alta ainda. Para a lesão corporal grave, a pena é de 1 a 5 anos. Para a lesão corporal gravíssima, de 2 a 8 anos. Se a vítima tiver uma enfermidade incurável, por exemplo, uma deformidade permanente, uma doença permanente, ou mesmo a perda de um membro, sentido ou função. Essa avaliação da gravidade da lesão será feita no caso concreto, mas é muito bom a gente reafirmar que lesão corporal não é só marca física. Como nós vimos na aula passada, a lesão corporal traz consequências para a saúde da mulher. E em sendo constatado um nexo causal, ou seja, a origem daquela doença, como sendo a prática do crime, é possível oferecer a denúncia pelo crime de lesão corporal. Além disso, a conduta do agente pode configurar crime de tortura. O crime de tortura está previsto na Lei 9455/97. É uma lei específica. E quando existe esse crime de tortura? Em 2 situações. Primeira, o agente constrange a mulher, a sua parceira, a vítima, mediante violência ou grave ameaça, para que ela dê uma informação, para que ela confesse algo. Pena de 2 a 8 anos de prisão. Segunda situação, aquele agente, aquele homem, ele submete a sua parceira, que já não tem condições, já está de resistir naquele momento, que ele está sob uma situação de poder em relação a ele, a um castigo, como forma de aplicar um meio corretivo, causando grande sofrimento. Essa segunda modalidade também é tortura, com pena de 2 a 8 anos de prisão. Esses crimes, lesão corporal por dano à saúde, a tortura também, motivada por um dano à saúde, naquelas circunstâncias mencionadas, quando acontecem no âmbito de uma relação afetiva, eles estão sujeitos à disciplina da Lei Maria da Penha. Há 4 consequências básicas, por se tratar de uma forma de violência que encontra correspondência na Lei Maria da Penha. Primeira, não existe nenhum tipo de acordo. É transação penal, suspensão do processo, acordos de não persecução penal. São proibidos para a violência doméstica e familiar. Segundo, a ação penal não depende de uma representação da vítima, nesses casos, de um sim, de uma autorização. Então, mesmo que a vítima não represente em 6 meses, a promotora ou o promotor pode acusar por crime de lesão corporal, por dano à saúde ou por tortura. Terceiro, na sentença não é possível, é proibido aplicar uma pena exclusivamente de multa. Quarto, a mulher tem direito a medidas protetivas de urgência. Além desse processo com regras próprias, existe uma observação muito importante. Na nossa lei processual penal, que é a lei que rege os processos, os atos do processo, tem uma previsão recente, que é a de que o juiz na sentença condenatória deve fixar o valor mínimo do prejuízo causado para a vítima. Muito se discutiu se essa previsão, se esse artigo da reparação do dano na sentença criminal também se aplicava ao dano moral, ou se era só o dano patrimonial. Até que, recentemente, em 2018, em uma decisão do ministro
Rogério Schietti, se definiu que é possível a fixação do dano moral na sentença condenatória. Essa decisão é do dia 28 de fevereiro de 2018 e gerou uma orientação, um tema lá no STJ. A partir dessa decisão, então, há a compreensão de que o dano moral ele é presumido na violência doméstica, ou seja, havendo comprovação da violência doméstica contra a mulher, inclusive violência psicológica, dano à saúde, surge daí o dever de reparação do dano por parte do agente. Não há necessidade de se provar que a vítima sofreu, de se provar o dano moral. No acórdão, o ministro Rogério consigna o seguinte: não se mostra razoável para esse fim a exigência de instrução probatória a respeito do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, se a própria conduta criminosa empregada já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade da mulher como pessoa. Essa decisão deu origem ao tema, que é uma consolidação de entendimento, no STJ número 983. Além disso, há possibilidade de se determinar como medida protetiva de urgência a restituição dos bens indevidamente subtraídos da vítima. Artigo 24.1 da Lei Maria da Penha. Tanto aqueles bens que eram exclusivos da vítima, como a parcela que seria da vítima nos bens comuns do casal, e foram todos subtraídos, retidos por parte do agente. Como prometido, eu vou encerrar essa aula fazendo referência a esses processos, então, que me foram encaminhados pelos colegas de outros estados. Um deles é o de São Paulo, eu já fiz menção, e há outros processos também. O processo do Piauí envolve um fato que aconteceu de 2005 a 2010. Era um casal de namorados e a vítima rompeu o relacionamento. Desde então, ela começou a ser perseguida nas ruas para que ela retomasse o relacionamento. Como ela se recusou, a perseguição passou das ruas para a imprensa. Aquele homem que tinha acesso aos meios de comunicação começou a divulgar matérias, ora fazendo referência à profissão da vítima, ora fazendo referência à profissão dela e do atual parceiro dela, como se praticassem crimes. Todas notícias infundadas. Houve um grande dano psíquico para essa mulher. O Ministério Público ofereceu denúncia por vários crimes, dentre eles lesão corporal por dano à saúde, com pedido de reparação de danos. Até esse momento, nós não temos conhecimento se houve ou não a sentença. O processo não está concluído. Um outro processo aconteceu em Brasília, em 2017, e a condenação foi por tortura, com a fixação de R$5.000 de indenização, de reparação de dano moral. Um casal, relacionamento de 1 ano e 8 meses, moravam juntos há 2 meses, e aquele homem, sob efeito de drogas, acordou a sua parceira com um tapa no ouvido, perguntando se era ela que estava naquela cena de sexo, divulgada por uma rede de pornografia, rede de vídeos de sexo. Não era ela, mas a atriz do filme da cena tinha uma tatuagem, assim como a vítima. Então ele achou que fosse a sua parceira. Ele a espancou, ameaçou com facas, agrediu. Ela pulou do 4º andar, quase morreu, mas foi socorrida pelas pessoas. E então, lá na frente de todos, ele ainda mostrava o vídeo dizendo: olha, não é ela, não é ela. A vítima sofreu tristeza, ansiedade, choro compulsivo, teve pensamentos de autoextermínio, dificuldade de sono, entre outras consequências. Condenação, nesse caso, por tortura, indenização de R$5.000. E o último processo é de Santa Catarina. Uma senhora idosa foi submetida a agressões, torturas, humilhação por parte do seu parceiro, que além de tudo tinha delírios persecutórios, como se ela tivesse vários amantes. Essa senhora viveu em condições desumanas até que foi resgatada.
Houve também a condenação pelo crime de lesão corporal, com indenização de R$10.000. Essas são as observações principais dessa aula. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.